Boa tarde, meu nome é Lara Padilha, eu estou usando essa tribuna representando o Núcleo de Proteção Ambiental Cerrado Vive, que é o grupo do qual eu faço parte desde 2015, o Projeto Tatus e a APAS, que é a Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Cerrado, ele vem desde o nordeste do país, ele atravessa o centro-oeste, atravessa o estado de São Paulo e chega até o norte do Paraná. Muita gente não sabe, a gente está muito acostumado a falar que no Cerrado é em Brasília, mas, inclusive, o município de São Carlos, portanto, está numa área de transição de Cerrado e Mata Atlântica. O Cerrado, como ele tem umas características de vegetação bem diferentes daquelas que a gente costuma considerar mais exuberantes, como a Amazônia e a Mata Atlântica, muitas pessoas acabam olhando algumas fitofisionomias do Cerrado e considerando que aquilo já é mato, que aquilo já está muito degradado, já está muito atropizado e, portanto, não precisa mais ser protegido. Mas não é verdade. Os estudos mostram que, mesmo ele existindo ainda em pequenos fragmentos, já que só sobraram 3% da cobertura de cerrado no estado de São Paulo hoje em dia, mesmo esses pequenos fragmentos são muito importantes para, tanto como banco genético para as espécies vegetais, quanto para os animais. Inclusive, tendo animais que são endêmicos, ou seja, animais que só existem no cerrado, não existem em outras vegetações, né, outros biomas. Então, na verdade, é um privilégio que São Carlos ainda tenha esses fragmentos. Estudos recentes mostram que São Carlos é o terceiro município paulista com maior extensão de cerrado. E ele está entre os 33 municípios prioritários para a conservação do cerrado em São Paulo. E quem conhece alguns fragmentos daqui com mais cuidado, mais carinho, já sabe mesmo dessas riquezas que o cerrado tem aqui na nossa cidade. A gente tem visto várias notícias, né, recentes de animais perdidos na cidade, né, como foi aquele vídeo que ficou bem famoso de um motoqueiro seguindo o lobo-guará perto da rodoviária, a onça parda, que foi encontrada, né, no estacionamento de um bar recentemente, e também teve, no caso de Piracicaba, por exemplo, um tamanduá-bandeira que também foi resgatado no centro da cidade. Quando essas notícias saem nas redes sociais, é interessante ver que muitas pessoas comentam assim, poxa, tá vendo, que dó, nós estamos acabando com o habitat desses animais, e isso é verdade, por causa que nós estamos, né, cada vez mais avançando em cima das áreas verdes. Mas também é importante a gente pensar que é importante não só preservar essas áreas, como também pensar na conectividade entre elas. Porque muitos animais têm um hábito de vida, como a gente fala, né, eles precisam de uma área grande para se locomover, para se alimentar e para se reproduzir. Então, não basta só preservar pequenos fragmentos, é preciso fazer isso, mas também é preciso pensar em como conectá-los. Essa ideia de conectividade já é mais reconhecida em outros países fora do Brasil, mas está também sendo mais conhecida no Brasil agora. Então, é importante conservar, preservar e restaurar os fragmentos remanescentes, como eu comentei, mas também criar corredores ecológicos e medidas mitigadoras para garantir que esses animais continuem sobrevivendo. Inclusive, como um exemplo aqui no Brasil de essa ideia já estar entrando aqui, né, mais fortemente, o município de São Paulo, por exemplo, criou o Guia Metodológico de Diretrizes para a Implantação de Corredores Verdes, inclusive com mapas na cidade onde seria interessante criar esses corredores ecológicos, né, por onde esses animais possam passar. Lembrando que animais, portanto, não é só a onça-parda e o lobo-guará, mas também insetos, por exemplo, que tem centenas de espécies de insetos no cerrado, que também tem, como a gente sabe, muita importância para o equilíbrio ecológico, né? Então, a pergunta que fica diante dessa situação é, será que tem como as cidades e São Carlos continuar crescendo, mas em harmonia com esses fragmentos de vegetação e com esses animais? Nós acreditamos que sim. E, por isso, a gente está, desde o final do ano passado, participando do processo de revisão do plano diretor para trazer esse assunto especificamente. Nós apresentamos para a comissão do plano, né, da revisão do plano diretor uma nota técnica, falando especificamente sobre essa questão da vida silvestre nas cidades, da biodiversidade e da necessidade dessa conectividade. Nessa nota técnica, a gente deixa bem claro que é necessário que o município refaça os mapas da cidade em relação ao último plano diretor, inclusive atualizando tecnicamente com essa questão que eu acabei de falar, de identificar onde estão os fragmentos que ainda devem ser preservados e onde, portanto, também seria interessante criar esses corredores. Então, a gente sabe que depois vai vir para cá esse plano diretor, a gente conta aí com a colaboração dos vereadores de ficar em cima disso, dessa questão. Mas, como eu estava dizendo, então, será que é possível? A gente acredita que sim, é preciso tomar medidas. E, entrando já, então, mais no assunto específico dessa fala, eu vou mostrar algumas fotos, eu não sabia que não podia usar o slide, mas eu trouxe fotos de situações que aconteceram num bairro de São Carlos nos últimos 2 anos.
Essa é uma maritaca que está morta entre os fios. Esse é um saruê, a gente chama de gambá, né? Também morto entre os fios. Esse é um tucano, que também morreu por causa de choque elétrico, foi visualizado. Foi visualizado por um morador, que ele caiu por causa disso, e esse também morreu. Esse é o ouriço cacheiro, também morreu eletrocutado nos fios elétricos. Esse é o macaco prego, ele ainda estava vivo, ele foi resgatado e tratado por iniciativa dos moradores do bairro, já que, inclusive, lembrando, a gente não tem um CETRAS nem aqui na cidade, nem na proximidade, que é o centro de triagem e tratamento desses animais silvestres. E esse também, um sagui, que também estava vivo, esse a gente não sabe o destino dele. Também tinha caído por causa de choque elétrico. Então, a gente veio falar dessa triste situação desses animais que estão sofrendo e morrendo por causa disso. A gente está lembrando que são fotos que a gente tem desses animais, são dezenas, tem outras, não ia trazer todas que a gente tem aqui, mas pensando que pode ser ainda muitos mais que aconteçam a mesma coisa em outros horários em que ninguém estava passando e, portanto, ninguém viu, ninguém registrou. Então, a verdade é que o número de animais que está passando por essa situação realmente deve ser muito grande. Essa não é uma realidade exclusiva nem de um bairro aqui da cidade, nem da nossa cidade. Existe um material feito também pelo Instituto Amparo Animal e pelo município de São Paulo, que chama Manual Cidade Amiga da Fauna, que trata justamente sobre essas questões da convivência entre os seres humanos e os animais nas cidades, que é uma questão que vai cada vez mais ficar urgente para que a gente olhe com atenção para isso, né? E nesse caso especificamente da fiação elétrica, eles já avisam no manual, né? A distribuição de energia elétrica em meio urbano é, em geral, realizada por meio de linhas aéreas. Apenas 3% encontram-se enterradas. Quando muito próxima de áreas verdes arborizadas, a rede de distribuição aérea é utilizada no deslocamento da fauna silvestre, tornando-a suscetível a acidentes elétricos. Essas ocorrências, por sua vez, causam graves lesões, extensas queimaduras, amputações de membros e, na maioria das vezes, matam os animais. Então, já tem pesquisa dizendo que realmente a maioria não sobrevive. Então, por conta disso, a gente criou um abaixo-assinado para trazer, né, reflexões sobre esse assunto, sobre que providências devem ser tomadas para a gente evitar isso. Por enquanto, está com 814 assinaturas, a gente vai, no final, entregar para o presidente, para todos os vereadores, né, em nome do presidente. Embora já existam leis, né, na nossa legislação federal, estadual e municipal, já preveja que a gente não pode deixar isso acontecer, porque veda a crueldade com os animais, porque dá obrigação para que tanto a sociedade quanto o Estado preservem o meio ambiente. No Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo, é proibido matar animais por meios cruéis, inclusive eletrocução. Por exemplo, em canis, caso a pessoa vá fazer, né, a administração vá fazer isso. Então, assim, se a gente não pode matá-los dessa maneira, a gente não pode também se omitir e ver que eles continuam morrendo dessa maneira também sem tomar nenhuma providência, né? Nós temos, inclusive, o Código Municipal de Proteção Animal de São Carlos, que é de 2016, que é uma lei muito bonita, muito completa. Ele institui a Política Municipal de Proteção Animal, que também prevê tudo isso que eu acabei de falar, que o município tem obrigação de conservar e proteger os animais nos seus habitats naturais, que ele não pode se omitir, tudo isso já está previsto na lei municipal. Por conta dessa legislação que já existe, existe um caso, por exemplo, em que o Ministério Público entrou na Justiça com uma ação civil pública por causa da morte de 3 bugios ruivos no Rio Grande do Sul, e 18 estão em atendimento ainda porque não se recuperaram. Mas a gente sabe que é um pouco frágil a gente ficar contando só com legislações gerais que vedam a crueldade. O ideal mesmo é ter uma lei específica sobre esse assunto, que está se tornando cada vez mais corrente, né? E a gente sabe que a lei acompanha as necessidades da sociedade e da natureza, né? Não fica parada. Então, é por isso que a gente veio até essa casa pedir para que os vereadores prestem atenção nesse assunto com carinho, com atenção e com cuidado. Existe na Câmara dos Deputados o projeto de lei 564 de 23, que institui a política de prevenção de acidentes elétricos com animais silvestres, que trata exatamente de tudo isso que eu acabei de falar. Então, esse projeto de lei está em análise, está em tramitação, que envolve justamente as medidas necessárias para que esses acidentes parem, sejam mitigados, né? Os cientistas já se manifestaram a favor desse projeto de lei, primatólogos, né, cientistas que estudam os animais em vida silvestre. E saiu agora, dia 27 de março, a notícia de um projeto que mapeou a interação entre a fauna e a rede elétrica no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, então, sobre esse mapeamento que foi feito no Rio de Janeiro pela própria Light, se eu não me engano, e com equipes de pesquisa,
Vou falar rapidamente o parágrafo de conclusão. A análise dos dados indicou maior ocorrência de interações em áreas com presença de vegetação e circulação de fauna. É meio óbvio, mas os cientistas comprovaram que onde tem mais vegetação preservada, tem mais animal e, portanto, eles tomam mais choque nos fios elétricos, né? O estudo também listou medidas que podem ser adotadas para reduzir riscos, como poda de árvores próximas à rede, instalação de dispositivos para evitar o pouso de aves, barreiras em postes, isolamento de estruturas energizadas e criação de passagens aéreas para deslocamento de animais. Também tem outras soluções, como, por exemplo, colocação de cones de proteção, que podem ser instalados na parte superior de postes em zonas rurais ou unidades de conservação ou áreas arborizadas, que atuam como barreiras físicas para os animais não passarem, dispositivos anti-pouso das aves ou outras medidas como a criação de corredores ecológicos. Então, eu quis ler com detalhe isso, porque é importante que o projeto de lei que a gente veio pedir finalmente, então, fazendo o meu pedido para que a Câmara crie e aprove, deve levar em consideração que cada caso é um caso. Não adianta, então, ter um projeto de lei qualquer, feito de qualquer maneira, que diga assim, então tem que encapar os fios perto das áreas. Não é isso. Em cada área vai ter que ser feito um estudo para saber qual que é a situação. Em alguns momentos tem que impedir os animais de passarem, se aquilo não for um corredor interessante para eles. Em alguns momentos tem que transformar aquilo em corredor ecológico. Então, são alguns exemplos que a gente trouxe para ilustrar, então, o nosso pedido para a Câmara, que é a elaboração e aprovação de um projeto de lei que institua uma política municipal de prevenção de acidentes elétricos com animais silvestres, para que esse horror que os animais estão passando pare de acontecer. Muito bem, muito obrigado.